Olá portugueses e portuguesas. Este vídeo destina-se ao Governo de Portugal e a todos os partidos com assento na Assembleia Parlamentar, no nosso Parlamento. A ideia deste vídeo é chamar a atenção e alertar para o problema da habitação, como já muitos tentaram, mas alertar para um lado e mostrar soluções para o outro e caminhos, sobretudo mostrar caminhos como resolver esta chaga, este problema que está mal e tenderá a piorar nos próximos anos e nos próximos tempos. Não podemos falar de habitação sem voltar para trás no passado. Nos anos 1998, 1999, 2000, 2001, por aí adiante, nesses anos iniciais deste milénio e final do milénio passado, em Portugal construíam-se cerca de 100 mil fogos, 98, 100 mil casas, 95, 110 mil casas por ano. Conforme estatísticas, qualquer um pode encontrar na internet, nos portais oficiais das estatísticas oficiais do país e do governo, que estão públicas e publicadas na internet e em manuais. Era uma média, grosso modo, de 100 mil casas que eram construídas por ano. Essas 100 mil casas por ano, no final dos anos 90 e no princípio dos anos 2000, era a posição normal de um país de, na altura, de 10 milhões de habitantes. Passaram 20 e tal anos, o país já tem mais de 11 milhões de habitantes. Temos agora também uma grande parte da imigração, cerca de 1 milhão e 600 mil imigrantes oficialmente reconhecidos. Suspeita-se, há quem diga que haverá mais. Portanto, provavelmente em Portugal devemos estar com uma população de 12 milhões de habitantes. E se os cerca de 100 mil fogos era uma reposição normal do mercado nos anos 90 para 10 milhões de habitantes, obviamente, acho que qualquer um, mesmo que não seja bom em matemática, vai perceber que as 60 mil casas anunciadas, ou 59 mil casas anunciadas pelo governo, são manifestamente muito pouco para um ano. Se construíam num ano 100 mil fogos e agora o governo vai construir, não sei, acho que até em 2 anos, penso que é em 2 anos, os cerca de 60 mil fogos é muito pouco. Claro que esses 100 mil fogos que eram feitos por ano não eram todos do governo, a maioria era iniciativa privada. Essa iniciativa privada começou a reduzir a construção de fogos para a classe média, sobretudo. Dos 100 mil fogos feitos, podíamos estruturar, grosso modo, a coisa nestes termos. Haveriam cerca de 30 mil fogos para habitação de luxo, haveriam cerca de 60 mil fogos para habitação classe média, cooperativas, casas chamadas casas normais, a preços normais, com materiais normais, no mercado português, e os restantes 10 mil fogos eram feitos anualmente pelo Estado, quer a nível das câmaras, quer a nível do governo, portanto, quer o governo, quer o Estado Central, quer o Estado regional ou local, faziam esses 10 mil fogos, que eram as casas para a habitação social. Portanto, o que acontece neste momento, a grande falta de habitação que temos é que não só a população aumentou, em parte fruto pela imigração, mas também a construção de casas reduziu-se nestes anos. Nos últimos 10 anos, a média de construção de fogos oficiais andou por volta dos 50 mil, 40 mil fogos por ano. Ou seja, menos de metade do que aqueles que se construíam quando tínhamos um país com 10 milhões de habitantes. Ora, se o país hoje em dia tem cerca de 12 milhões de habitantes, obviamente, esse número de construção teria de ser maior. E porquê é que não foi maior? O número não foi maior porque nós tivemos um acumular de erros gravíssimos neste país na área do planeamento. No planeamento, desde os anos 90 até hoje, têm-se aprovado vários planos, quer nacionais, quer regionais, sobretudo regionais e locais, a nível das câmaras, chamados PDM, a nível da Câmara, e PROTs, a nível do ordenamento territorial. Mas esses PDMs querem dizer Plano Diretor Municipal, ou seja, o plano que dirige o município. Esses PDMs têm sido, todos eles, sem exceção, pelo país inteiro, um fracasso, uma desgraça e um atentado à qualidade de vida dos portugueses e da população portuguesa e de Portugal como seu todo. Eu vou explicar.
todos os PDMs feitos em Portugal, de norte a sul do país e nas ilhas, têm sido numa política de não deixar, de proibir. É proibido isto, proibido aquilo, proibido aquilo outro. Eles estipulam áreas de construção onde se pode construir, definem perímetros urbanos e dizem que só se pode construir nos perímetros urbanos. Ou seja, se algum de vocês tem um terreno no campo, ou mesmo ao lado da cidade, e que não está a classificar como perímetro urbano, não tem casa para morar e quer fazer uma casa lá, obviamente, os planos dizem não pode. E essa resposta não pode é válida no Algarve, no Minho, em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em todo o país, nos Açores, nas ilhas, na Madeira, em qualquer lado do país, a resposta é não pode construir. O que é que isso gera? Gera que sobram muito poucos terrenos onde se pode construir, os tais onde foram definidos como perímetros urbanos, e por coincidência, que até não é, mas vamos lá ser bonzinhos, por coincidência, pensar que, por casualidade, estes terrenos estão na posse dos grandes construtores de cada povoação, de cada município. A grande maioria deles. Há casos ridículos no país onde, por exemplo, uma pessoa tem um terreno grande, um terreno grande, diremos, um terreno não muito grande, mas com 3, 4 mil metros quadrados, e toda à volta existem urbanizações, onde nos mesmos 4 mil metros quadrados têm lá 10 lotes, ou lotes industriais, restaurantes, portanto, está rodeado de cidade toda à volta, e no entanto esses planos dizem o terreno daquele senhor ou daquela senhora é rústico, não é urbano. É um terreno rústico, não pode construir, é uma reserva natural, uma reserva agrícola. Acho que qualquer português consegue entender a estupidez que é chamar de reserva natural um terreno de 4 mil metros quadrados rodeado toda à volta dentro de uma cidade. Ou reserva ecológica, como acontece, por exemplo, na Salema. Na Salema, numa povoação no Algarve, há zonas dentro do perímetro urbano da povoação, ou seja, não é fora da povoação mesmo, dentro da povoação, estes técnicos corruptos deste país descreveram terrenos, uma parte deles, dentro do perímetro urbano, ou seja, dentro da povoação, como sendo reserva ecológica. Haverá alguém neste país que, com 2 dedos de testa, consiga entender como é que se faz uma reserva ecológica num quintal. Como é que um quintal pode ser uma reserva ecológica? Que reserva é essa? Protege o quê? Qual a ecologia? Dentro de uma cidade rodeada de vizinhos, de carros de estradas, de poluição. É completamente ridículo, para não dizer uma coisa pior. Mas voltando à habitação, os números eram esses. São esses. 100 mil casas, grosso modo, no final dos anos 90 e cerca de 40, 50 mil casas na última década. Ou seja, tem havido uma falta, um decréscimo de casas para construir, de grosso modo, assim, por alto, de cerca de 50 mil casas por ano. Quer dizer que nos últimos 10 anos, as 50 mil casas multiplicadas por 10, temos uma falta de 500 mil habitações. Mas isso seria se Portugal continuasse a ser uma população de 10 milhões, como era há 20 anos atrás. Ou seja, com este aumento de população, já não temos falta de 500 mil casas. Devemos ter falta em Portugal talvez umas 700 mil a 1 milhão de casas. Muito certamente. Então, o que é que devia ser feito neste país? Primeiro, esses planos corruptos, esses planos mal feitos, esses planos que têm sido castradores para o país, os tais PDMs, e alguns PROT também, deviam ser temporariamente revogados pelo Governo como medidas de exceção, como medidas de emergência nacional. É chegado o tempo, aliás, é mais que chegado o tempo, de tanto o Governo como as oposições na Assembleia reconhecerem que a habitação é uma emergência, e uma emergência que não pode esperar mais 2, 3 anos. Ainda mais, agora, se realmente o Governo levar avante o programa de reagrupamento familiar e vierem os tais 500 mil pessoas, ou mais, de que se fala, mesmo que seja uma parte dessas, mesmo que seja só 200 mil pessoas, não vai haver casas para tanta gente, não vai haver local para pôr tanta gente a viver e a dormir. E já não há para os que cá estão. Mesmo para os que cá estão, todos nós sabemos, todos nós já vimos na televisão, reportagens a dar conta de famílias a viverem com 20... Famílias não, pessoas a viverem 20, 30, 40 pessoas num apartamento de 2 ou numa loja, ou na cave de uma loja. São várias reportagens na televisão, onde isso já foi mostrado, portanto não vou alongar-me sobre isso. Quem quiser procure e descobre, portanto não é difícil de encontrar. Portanto, há uma falta enorme de habitação
E as pessoas, para pagar as rendas, algumas até absurdas, que se pedem pelas casas, optam por juntar-se para dividir as rendas. No caso das pessoas que vêm da Ásia, indianos e bengalis, pessoas que vêm de países com poucas condições, países que são terceiro e quarto mundistas, vêm para um país estranho, sem família, não lhes custa, quer dizer, não lhes custa. Deve custar, obviamente, não é? Mas sujeitam-se a dividir uma casa com 40 pessoas, um T2. A dormir no chão, a dormir na cama quente, condições completamente inumanas, ilegais. Ilegais porquê? Porque as casas, quando são construídas e aprovadas nas cidades, um T2 é para 4,5 pessoas, portanto, em média, portanto, valor de referência. Quer dizer que não podem estar lá a viver 6, 7 pessoas. Um T2 para estar dentro da lei, deve haver lá 4 ou 5 pessoas, não mais. Mas essas pessoas sujeitam-se porque, não havendo outra opção, têm de dividir um apartamento T2 com 40 pessoas. Ora, 40 pessoas, cada um pagar 100 euros de renda, essas 40 pessoas estão a pagar uma renda de 4.000 euros. Qualquer um deles pode pagar 100 euros de renda e todos juntos dá uma renda de 4.000 euros. Para os senhorios é interessante, talvez muito interessante, talvez para alguns senhorios, receber 4.000 euros de renda por um apartamento T2 que antigamente só lhes rendia 400, 500 ou 600 euros, vá lá, 800 euros de renda, uns anos atrás. E agora, de repente, renda de 4.000 euros, fica com só de um apartamento com um ordenado muito acima do ordenado médio português. E mais de 4 vezes acima do ordenado mínimo. É um pouco imoral isso. Não é justo, não é correto. Porque se os indianos e os bengalis conseguem juntar-se para viver 40 num apartamento e pagam esses 4.000 euros, é impossível ao português, à família portuguesa, que os pais eram portugueses, os avós eram portugueses, os bisavós eram portugueses, cresceram cá, tiveram filhos, e a família cresceu, e agora um dos descendentes, ou dois dos descendentes, precisam de uma casa, precisam de arranjar um apartamento, e vão-lhes pedir 4.000 euros de renda, quando eles recebem 800 euros ou 900 euros trabalharam no supermercado, ou recebem 1.000 e poucos euros se for um técnico superior de uma câmara, ou recebem falta de 1.500 euros limpos se for um professor. Estamos a falar de valores limpos, porque valores brutos do ordenado não pagam rendas. Portanto, as pessoas têm de ver com o dinheiro que recebem. E, embora haja pessoas cujo ordenado, se possível, falem em 1.900 euros, na prática eles recebem em volta de 1.400, 1.500. Ora, ninguém precisa receber 1.500 euros para pagar 4.000 euros de renda, nem 2.000. É claro, também há casas, encontram-se casas, volta de 1.500 euros. Então, mas como é que as pessoas trabalham no supermercado, como levam para casa o ordenado limpo de 800 a 900 euros por mês? Nem isso. 700, às vezes 700 euros por mês limpos. Como é que podem pagar essas rendas? Como é que um polícia também que leva para casa, alguns deles, volta de 1.000 e poucos euros de renda, pode mudar de região do país e pagar rendas dessas? Os professores deslocados, como é que podem ter a pagar duas casas, a casa onde estão a pagar, onde eles investiram para viver, e uma casa para onde são deslocados? É um mal, é uma chaga, e é uma catástrofe nacional. E primeiro, tem de ser admitido o problema. Porque parece que o governo atual, que deriva dos últimos 11 meses, e já não falo do anterior, do governo socialista, porque isso então foi uma desgraça total que nos trouxe até aqui. Mas o governo atual, ao fim, durante 11 meses, parece que empurrou o problema pela barriga. E diz que vai tomar medidas, está a pensar no assunto e está a estudar. Ainda hoje vi na televisão que os israelitas, devido aos bombardeios, transformaram uma cave de estacionamento automóvel para o hospital. Dotaram aquela cave com todas as valências de medicina, de partos, de cirurgia, todas, em apenas 7 horas. Sr. Primeiro-Ministro de Montenegro, 7 horas levaram os israelitas a transformar uma cave em um hospital completo. O senhor anda há mais de um ano a governar, que ainda não fez um único hospital. Não houve, nem um único. E a habitação, também não anunciou 60.000 habitações para 1 ou para 2 anos, que é muito pouco. O senhor e o governo têm, de uma vez por todas, de assumir isto é uma calamidade, é uma urgência nacional. Isto é uma emergência tão grande ou maior do que foi o Covid. E as emergências, Sr. Primeiro-Ministro, enfrentam-se de frente. Não se enfrentam fugindo nem enfiando a cabeça na areia. Portanto, é preciso encarar o problema da habitação de uma vez por todas, e é aqui que vem o meu contributo. Reconhecendo o problema da habitação, tem de pensar o que é que se pode fazer.
Bom, como já disse, primeiro, revogar e suspender todos estes planos que têm sido castradores e impedem qualquer pessoa de fazer uma casa, construir uma casa própria, seja em que parte do país for, a maioria dos concelhos. Os planos diretores municipais têm de dar uma suspensão, pelo menos, se não na totalidade, mas pelo menos no que toca à habitação. Tem de haver uma lei geral, Sr. Primeiro-Ministro, mas uma lei separada da Assembleia da República Geral, onde penso primeiro os partidos que terão que concordar e aceitar para que se suspenda ao nível dos projetos de habitação, não estou a falar de indústria nem de comércio, mas de habitação, permitir que qualquer terreno, essa nova lei de base que foi aprovada, mas um pouco mais além, mas que qualquer um possa fazer com uma comunicação prévia à Câmara, meter um projeto de habitação e que no espaço de um mês possa começar a fazer as obras. Não pode estar à espera que a Câmara diga ou vá procurar problemas, como costumam fazer. Já estive numa Câmara em 2005, lá por dentro, e percebi que os meus colegas tinham um prazer especial em procurar como chumbar projetos. Ao contrário de mim, o ano que lá estive, o ano que estive numa Câmara, aproveitei tudo, estava atrasado e mais alguns. Mas estava dizendo, tem de ser aprovada uma lei para suspender esses planos, para que isso possa, no tanto à habitação, qualquer um possa construir casa própria. E temos que ser mais flexíveis nesta emergência, porque não é com construção tradicional e todas as exigências de construção de tijolo e betão que nós costumamos ter, se vai fazer rapidamente as casas que faltam. Temos de fazer 1 milhão de casas rapidamente, para ontem. Isso poderá acontecer com uma flexibilização das leis e com uma flexibilização das exigências. É sabido, muitos portugueses sabem, as construções que existem em casas pré-fabricadas, as casas também pré-construídas, e casas móveis, e casas bungalows já feitos. Há toda uma série de casas que muitos portugueses, por desespero, compraram, instalaram, colocaram ou arrendaram, e que, por exemplo, em Lolé, o Sr. Presidente da Câmara, neto de um famoso poeta, que era um homem do povo, um homem bom, muito venerado na sua profissão, vem agora o neto dele anunciar que vai demolir as casas, essas casas por serem ilegais. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Governantes, Srs. Deputados da Assembleia, é completamente escandaloso para mim, imoral e inaceitável como português e como arquiteto que sou, mas sobretudo como português, que se fala em demolir casas numa altura em que o país tem tanta falta de habitação. Se estivéssemos numa altura em que havia habitação a montes para toda a gente, seria fácil encontrar habitação, até faria algum sentido. Embora mesmo assim devesse ser ponderado a demolição da habitação. Porque a nossa Constituição da República Portuguesa define o direito à habitação. Não diz que o Estado tem a obrigação da habitação, mas é um direito. E se as pessoas têm a sua habitação, têm o direito de ter aquela habitação. Portanto, é preciso pensar muito bem. Senhor Aleixo, da Câmara de Lolé, pense muito bem, leia muito bem o que diz a Constituição. O direito à habitação não lhe permite a si, por uma lei menor, porque todas as leis são inferiores à Constituição da República Portuguesa. Isto fica claro para todos os portugueses. A nossa lei maior de todas, mais importante de todas, chama-se Constituição da República Portuguesa. Seja alterada ou não seja alterada, enquanto ela está em vigor, não há nenhuma lei, não há nenhum decreto-lei, não há nenhuma portaria que se sobreponha ou que possa violar os princípios descritos na Constituição da República Portuguesa. E esses princípios está lá o princípio do direito à habitação. Portanto, o Sr. Aleixo em Lolé, que quer demolir barracas, ou casas pré-fabricadas, ou casas modulares, na ordem de 700 casas, e numa altura em que há tanta falta de habitação, o Sr. Aleixo só tira uma coisa: o seu avô devia estar a dar voltas na campa se soubesse o que o neto dele estava a fazer. Tenha vergonha. Voltando à habitação, essas casas pré-fabricadas, modulares, tudo isso, que sabemos que existem, é conhecido por quase todos os meus colegas arquitetos, embora não as queiram admitir, pelo arquiteto, essas casas não são boas. E os meus colegas não gostam delas. Porquê? Porque lhes rouba trabalho. Eu também sou arquiteto, mas eu prefiro não ter trabalho, mas viver num país onde as pessoas vivem dignamente com condições, do que ter trabalho à base da desgraça e da miséria dos outros. Estava dizendo, essas casas têm de poder ser legalizadas. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a minha sugestão número 1 é suspender os planos no que toca à habitação, não apenas a nova lei de bases, que é as zonas limítrofes das zonas urbanas,
É preciso também incluir, inclusive dentro das zonas urbanas, porque há muitas bolsas de terrenos nas zonas urbanas que são prejudicadas por esses maus planos. Dizem que essas bolsas, esses terrenos não podem construir. Existem em quase todas as cidades do país, inúmeros casos desses. Suspender, portanto, no que toca à habitação, esses planos. Uma lei suspensória, nem que seja temporária, para resolver o problema e ter, durante 5 anos, o problema resolvido. Mas com um ritmo de produção que, durante este primeiro ano, permita já aparecer pelo menos umas 300, 400 mil casas este ano, durante o próximo ano ou ano e meio. Isso terá de ser feito com um reforço na habitação tradicional, permitir a construção de novos prédios, novas moradias habitacionais, mas também permitir a instalação e colocação das tais casas modulares, as casas pré-fabricadas, as tais casas sobre rodas ou sem rodas, as casas móveis. Todo o tipo de habitação tem de ser permitido e já. Mas já. Este mês já. Tem de ser uma lei que tem de ser feita já, imediatamente aprovada, para começar a construir já daqui a os primeiros casos começarem a ser legalizados. Primeiro, para já, antes das novas, legalizar as que existem. Em vez de demolir estas 700 casas já legalizem-nas. Mandem lá o técnico ver, não o que é para chumbar, mas o que é que tem de ser feito minimamente para as pessoas terem qualidade e para cumprir, pelo menos, as leis da segurança. Em vez de se preocuparem em chumbar porque tem o parafuso para a esquerda ou o parafuso para a direita, olhem para as casas no sentido de o que é que falta aqui para isto ter, pelo menos, condições de segurança e de habitabilidade minimamente decentes. Sem luxo, mas com decência, com dignidade, com o mínimo de dignidade. Portugal não precisa de casas de luxo, não precisa de casas de 500 mil euros ou apartamentos de 1 milhão de euros como temos cá em Lagos, ali perto da Marina. Nenhum português, na esmagadora maioria dos 10 milhões que nós somos, 11 milhões, consegue pagar uma casa de 1 milhão. Haverá talvez 100 mil pessoas no país que o possam fazer, mas mais de 9 milhões de certeza não podem pagar casas de 1 milhão. Portanto, estas medidas têm de ser tomadas e tomadas já. Mas, primeiro de tudo, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados, é preciso que entendam, uma vez por todas, isto é uma emergência. Isto é urgente. É um assunto para ontem. Não pode ser escamoteado, não pode ser empurrado pela barriga e não pode ser moeda de debate para levar a debater durante meses e meses. É preciso que o país todo esteja de acordo e assuma. É claro que muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Eu próprio não devia estar. Eu tenho uma bela casa P5, tenho mais casas que alugo, até sou um dos poucos felizardos que posso alugar casas e poderia pedir esses preços também. Mas temos de pensar no nosso país no futuro. Se isto continua assim, vamos ter um caos social instalado. E depois ninguém, nem vocês, Sr. Primeiro-Ministro, nem vocês, Srs. Deputados, quando o caos rebentar e isto entrar num estado de anarquia tão grande que as pessoas ocupam as casas e roubam e matam, não podemos deixar chegar a esse ponto. Eu lembro uma história que me foi contada pelo meu pai e que foi contada, por sua vez, a ele pelo meu avô. O meu avô disse ao meu pai sobre o Salazar. Como é que o Salazar chegou ao poder? O meu avô era homem dessa altura e disse: o país estava tão mal, mas tão mal, que as pessoas matavam-me por um pedaço de pão. Por um bocado de pão, as pessoas matavam-se na rua. Vocês não querem chegar a esse ponto. Cabe-nos a nós, à nossa geração, evitar que chegue a esse ponto. Hajam já.